Que vergonha, hein? Que falta de vergonha na cara desses jogadores, hein? E aí, Tite? Que vexame, hein, Tite? Perder de 4 pro Botafogo. Cara, quando isso aconteceu? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Cara, como que pode um técnico medroso desse jeito, cara? Tira um lateral, coloca outro lateral. Tira um zagueiro, coloca outro zagueiro. E a gente com meias no banco e atacantes no banco. Cara, desse jeito não vamos ganhar nada. Que time covarde. Que time medroso. E a culpa é de quem? Cara, o Tite passou de todos os limites, cara. Só não foi pior porque o Rossi pegou o pênalti e fez ali umas 4 defesas difíceis. Senão teria sido 7 ou 8, cara. Uma vergonha. É inadmissível o Flamengo apresentar um futebol fraco desse. Um time morto em campo. O que eles fazem a semana inteira, cara? Não treinam? Que forma física é essa? O Botafogo engoliu o Flamengo. De todos os jeitos. Fisicamente, taticamente, de todas as formas, cara. Foi um chocolate. E nós não podemos aceitar isso. Uma vergonha o Flamengo tomar de 4 do time do Botafogo. Não dá, cara. Não dá. Não dá pra aceitar um negócio desse. É inadmissível. Temos aqui o linha de passe pós-jogo. Vamos ver o que os caras vão falar agora dessa vergonha que o Flamengo proporcionou para sua torcida hoje. Tem que se classificar na Libertadores. É obrigação. Poupou alguns jogadores hoje para isso? Para levar essa surra? Poxa, cara, eu tô pé da vida. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Gente que não quer, mas nós vamos ouvir o Tite, sim. Tem que falar. Tem que falar. Quem deveria falar hoje também era o Abel, mas o Abel não falou, né? Não tivemos aí, por parte do Palmeiras, aí a coletiva. Enfim, um protesto, inclusive, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Começamos com a vitória do Botafogo, a goleada do Botafogo para cima do Flamengo 4-1. Quem vai falar bastante nesse linha de passe é o André Kifuri, o Mauro Naves, o Pedro Ivo Almeida, Renato Rodrigues, e a gente contando sempre com a sua participação. Muito. Olha, o Pedro... Exagero dizer que o Botafogo hoje perdeu a oportunidade de fazer com o Flamengo o que o Flamengo fez com o Vasco nesse campeonato? Foi 6 aquele jogo, né? Foi 6-1, hoje foi 4-1, olha... A gente pode falar tranquilamente de um pênalti, mais umas 2 ou 3 chances ali que o Botafogo desperdiçou quando estava 2-1 ainda de resolver. Podemos falar que sim, William. E é bom que se diga, tem muita coisa para ser falada. Você falou do Tite, acho que o Tite tem que falar também, porque a gente pode falar de calendário, de desgaste, lesão do Arrascaeta, das peças que não estão à disposição, do cansaço, mas teve muito de bola também, assim como tem essa boa bola do Léo Ortiz para o Bruno Henrique. Dá até para falar também do Léo Ortiz, por exemplo, que vem sendo o único respiro, o único alívio, a única situação para tentar controlar ou achar um passe de uma defesa bem postada do Botafogo. Ele é trocado de posição no segundo tempo, ele praticamente sai do jogo. Então o Tite, por exemplo, pode responder sobre isso. O Flamengo, por exemplo, pode responder sobre montagem de elenco, porque o Botafogo, vou até pegar aqui para não me confundir, vai lá. Ele entra no segundo tempo com o Tietê, com o Tiquinho, com o Matheus Martins, com o Alan, com o Carlos Alberto. Então, assim, todo mundo ali, quando parecia que ia cansar, troca. Quem entrava com muita qualidade. Teve o gol do Matheus Martins para provar essa qualidade. Então, o Flamengo quase que desfacelado ali no segundo tempo, fisicamente, sem entender exatamente o que o jogo pedia. A mudança do Léo Ortiz, eu acho que, confesso que eu queria ouvir o Tite para entender, porque não fez muito sentido para mim. Isso deixou o Flamengo ainda mais vulnerável. Um banho de bola do Botafogo no segundo tempo, sim. Agora, assustadora a diferença, porque calendário tem para os dois. Sabe, trabalho precisa ter para os dois. E quando troca peça, tem muito mais peça a ser trocada, tem muito mais trabalho do lado do Botafogo. Então tem muita coisa para debater, muita coisa que explica essa superioridade do Botafogo hoje, que já era vista no primeiro tempo. O Flamengo, quando faz o gol ali, o Botafogo era melhor. Aí, por um instante, o Botafogo acabou sentindo empate, mas volta para o segundo tempo, novamente melhor, rodando peça, Flamengo perdido, tomou de 4, poderia ter sido 5, 6. E achei que o Tite não foi bem hoje nessa mudança. Com o que tinha, o Flamengo poderia fazer mais, não fez. Vitória mais do que quando que ele foi bem? Hoje, Fala aí. Agora, André, a gente falou aqui, tem um baile técnico, principalmente no segundo tempo, sim, mas tem um baile físico. Também. É uma característica do Botafogo. Exatamente, e é uma característica desse Botafogo, cada jogo fica mais forte. A questão física é impressionante como voa o Botafogo no Flamengo em frangalhos. Isso, o time do Botafogo, boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. O time do Botafogo é o destaque da semana no futebol brasileiro. Porque são 2 partidas muito importantes. Há meses já se sabia que essa era uma semana de início de
confronto decisivo de Copa Libertadores e no fim de semana havia clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, há meses sabia-se que o adversário na Libertadores era o Palmeiras. Sim. Então, assim, não fica maior a semana para o Botafogo. Não é possível imaginar uma semana maior. Clássico com o Palmeiras iniciando o confronto de classificação para a próxima fase da Libertadores e jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eles disputando, assim como o Palmeiras, as primeiras posições do campeonato. A gente vai ter em algum momento que falar do Fortaleza também e continuar falando, mas em relação a esses times que estão nessa disputa e envolvidos em Libertadores no meio da semana e no meio da próxima, esse período de alguns dias em que o Botafogo teve 2 jogos em casa, ele certamente foi sublinhado ali no calendário como um momento muito importante da temporada e o Flamengo brilhou nesse momento. O Flamengo venceu o Palmeiras de uma maneira inquestionável, embora o placar não seja definitivo, é claro que não. Mas o Botafogo, ao vencer por 1 gol de diferença, se coloca numa posição de, aqui em São Paulo, fazer um jogo que fica muito a seu critério em relação a como ele se sente mais cômodo no jogo de futebol, que é em vantagem, explorando espaço que vai certamente haver, porque o Palmeiras não tem outra opção além de, ao menos, empatar o placar agregado. E o Botafogo faz um jogo com o Flamengo, especialmente no segundo tempo, de superioridade absoluta. Então, não dá para falar que placar esse jogo poderia ter, porque o futebol não aceita esse tipo de visão, né, como suposição, mas o número de oportunidades que o Botafogo teve, porque no segundo tempo sobrou fisicamente e sobrou tecnicamente diante do melhor elenco do futebol brasileiro, é um volume que chama atenção, chega até a assustar. Poderia ter havido uma goleada histórica mesmo. Imagina quinta-feira na altitude, cara. Imagina esse time morto fisicamente. O que seria diferente do que a gente imagina, né? Principalmente no segundo tempo, estava claro que havia um time querendo de fato ganhar o jogo, foi o time que ganhou. E a outra equipe, no momento, do ponto de vista da sua saúde física, o que afeta todo o resto, sofrendo demais. Agora, eu estou de acordo com o Pedro, é preciso separar as coisas. O Botafogo, exemplo do Flamengo, também disputa competições simultâneas. E o Botafogo não está em 2 competições, né? Tá. O Botafogo ficou fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Bahia. Está, mas faz pouco tempo. Isso que eu mas Pouco tempo, não. Isso não tem impacto. Ainda chegou na semana de descanso, André. Exato. O Botafogo não descansou ainda. É isso que eu quero dizer. Porque você disputar 2 ou 3 faz muita diferença. Desde que você já tenha um período em que essas duas... Essa semana ele jogou pela Libertadores, Exato. Esse é o ponto. E você tem uma equipe que, assim, está fazendo alguma coisa que está dando muito certo. Porque se tem um time que, do ponto de vista físico, consegue disputar o segundo tempo que o Botafogo disputou hoje com o Flamengo, é preciso aplaudir, é preciso tirar o chapéu mesmo para a programação, para a forma como o elenco tem sido tratado. E o Botafogo tem jogado muito futebol. Sim. Né? As partidas do Botafogo são partidas em que você percebe como ele pretende ser melhor do que o adversário, quais são os caminhos durante o jogo que ele prefere trilhar. E hoje, mais uma vez, o Botafogo foi superior, como foi no meio de semana contra o Palmeiras. Agora, assim, nessa questão de opções, né, acho que a gente pode começar a discutir. Porque é claro que o Flamengo tem aí um elenco que muita gente diz que é o melhor da América do Sul. O Botafogo está provando que tem um elenco extremamente equilibrado também. Se nome por nome pode não ser melhor que o do Flamengo, mas é um elenco extremamente equilibrado. Agora sim, o Flamengo tem sido vítima de várias questões. É o Pedro e o Gabigol no mesmo jogo, aí outra hora foi o Cebolinha, aí foi o Vinha. Semana passada, né? Vinha e Cebolinha semana passada. Aí no meio de semana é o Pedro e o Gabigol. Quer dizer, ele só perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, aí ele perde o Gabigol, que seria o substituto natural do Pedro, quer dizer, já tem problemas ali na frente, né? Teve problema na lateral. Hoje. Perdeu o Arrascaeta hoje no começo. Eu não sei se perdeu para o próximo jogo, mas para esse jogo aí, com 10 minutos, ele estava fora. No começo do jogo. O Botafogo, é bom lembrar, o Botafogo joga sem Júnior Santos e sem Eduardo já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Quer dizer, tem como a gente olhar, e aí é legal porque o Pedro puxou essa discussão. Tem que ver reposição, é isso. trabalho de montagem de elenco. Tem como a gente olhar e falar, não,
o Flamengo aqui ele tem um problema, ele se planejou, ele tem um elenco, etc., mas foram muitas lesões e aí não tem como cobrar. Ou sim, tem como cobrar, dava para fazer mais. E o Botafogo mostrou para o Flamengo, deu um exemplo para o Flamengo de como pode fazer mais. Boa noite, William, companheiros. Um Boa abraço noite. enorme ao fã de esportes que está em casa nos acompanhando. Hoje, assim, eu não esperava um placar grande, de jeito nenhum desse tamanho, não esperava. Não. Acho que até meio natural que o Botafogo vencesse em casa, aquela história, liderança, mas não desse tamanho. Você falou de problemas do Flamengo, você vê, o elenco maravilhoso, mas aí, não sei se para descansar o Ayrton Lucas para o jogo lá em cima, você termina com o Varela, lateral direito, na esquerda, né? Porque o Vinha não está aí e tal. Sim. Então são improvisações que esperava-se que o elenco desse tamanho não precisasse fazer. Botafogo e Flamengo, né? Eles têm uma história de um... Cara, a gente tem que criticar, cara. Cadê a base do Flamengo, cara? Não tem nenhum lateral esquerdo da base que dá pra colocar. Tem que improvisar o Varela ali, cara. Cadê a nossa base? 6-0, né? De 1972, que só em 85 o Flamengo conseguiu devolver. E as torcidas não se esquecem desses jogos, principalmente os mais velhos. E hoje, o que o André falou, a gente não tem ideia. Se a bola entrar, se acontecesse aquilo, se ia chegar 6-1, não sei. A verdade é que as oportunidades aconteceram, né? Mas aconteceram antes de sair esse quarto gol. Talvez se tivesse um outro antes saído, o Botafogo nem tivesse todo esse ímpeto. Agora me chama a atenção o seguinte, eu acho que esse time do Botafogo vem com esse pulmão todo para cima do Palmeiras. Eu não sei qual vai ser o gasto do Flamengo para subir o morro. Sim. Entendeu? Pelo desgaste visto hoje, qual que será a força que o Flamengo vai ter, de elenco com certeza, mas de pulmão mesmo, para aguentar a altitude. Claro. E esse Botafogo a gente vê jogar, fala, nossa, esse cara se desgasta. Não, ele troca um mais forte por um mais forte, né? Então, vai sair o Igor Jesus, aí você olha quem entrou... Entrou o Chiquinho. Não, tem 1,90 m e força. Mas pivô, protege. E tal. E assim, acho que vem para cá, para cima do Flamengo, com muita... Palmeiras. Desculpa, para cima do Palmeiras, com muita força física. E que vai precisar para esse embate. Aí o Palmeiras que se vire, Palmeiras que hoje se desgastou também, né, para vencer o jogo em casa. Mas, por outro lado, do lado do Flamengo, eu acho que fora todo esse problema com a lesão aqui e ali, tem um desgaste psicológico, né? Sim. O torcedor, na maioria nesse momento, está de bico virado para o Tite, para o time, aí já começa a pensar, será que vai ser que nem o ano passado? Eu acho que são situações diferentes. Acho que o Olímpia até surpreendeu, mas era um outro time, não tinha altitude, ganhou de 1-0, depois vai lá e perde, sai nas oitavas com 3-1. Não estou esperando que isso aconteça. O Flamengo sempre faz gols também. Então, e o Bolívia sempre sofre gols em casa. Sim. Então a gente tem... Já está colocando um na conta. A gente já está colocando um, já aumenta essa diferença, assim, hipoteticamente falando. Mas hoje não deu, Mas principalmente segundo tempo, né? Segundo tempo a gente teve 15 finalizações do Botafogo contra 5 do Flamengo. O segundo tempo foi muito determinante. O time está muito forte. E o Luiz Henrique? Que está jogando muito. Ele é um Estevão já pronto, forte? Olha que frase forte, hein? Eu acho que ele é, né? Eu não sei... Ele faz aquela jogadinha como o Estevão, só que ele tem muito mais corpo, ele é muito mais pesado, ele atropela e o Estevão ainda vai encorpar, mas é mais baixo e tal. Mas Mauro, nos impressionante. nossos recortes imediatistas, se você pegar esse mês agora de agosto, fatalmente o Luiz Henrique é o cara que está mais jogando bola no Brasil. Sobre Características a gente pode conversar sim, mas eu não consigo encontrar no Brasil um jogador mais perigoso com espaço do que o Luiz Henrique. E não vai achar. É por isso que a situação do Palmeiras ela é tão complexa. Não há dúvida nenhuma que o Palmeiras tem time, tem estratégia, tem camisa, tem cabeça para fazer o resultado necessário na quarta-feira. Mas a dinâmica do confronto é a pior possível. Vamos lá, vamos detonar. Vamos chutar o pau da barraca, velho. Vamos chutar o balde aqui, porque não dá, cara. Do jeito que tá, não dá. Cara, o Flamengo é um catado em campo, né, cara? O time não cria. O time, quando chega na frente do gol, em vez de chutar no gol, quer dar o passe e erra o passe. Todo mundo mal, cara. Poxa vida, o Léo Ortiz, que é um cara que a gente pode elogiar. Nunca. Quando você pede para o Tite, escala o Léo Ortiz, cara.
Não, ele vai e coloca o Alan. Não tô falando de hoje, tá? Tô falando dos jogos anteriores. Quando você quer que o Tite faça alguma coisa legal, diferente, não, ele vem sempre com os mesmos. Hoje ele colocou o Léo Ortiz, cara, e no primeiro tempo ele foi bem pra caramba, dando passe pra gol, jogando bem, chegando na frente, finalizando. Só que um cara desse, né? A tal meritocracia do Tite não vale pra um cara desse, né? Que joga bem, né? Esse Alan é horroroso, cara. Ou jogador ruim, fraco. Não dá, cara. Não dá pra um jogador desse vestir a camisa do Flamengo. O elenco do Flamengo, galera, tá... Nossa, cara, cadê as reposições? Nós precisamos urgente, cara, de uma reformulação. Do jeito que tá difícil, viu, cara? O nosso técnico, ele troca 6 por 6, cara. Meia dúzia por meia dúzia. Meu, o cara tirou o... Eu até anotei aqui, cara, porque a gente fica tão nervoso que esquece. Ele tirou o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas. Sabe quem que ele colocou? O Varela e o Léo Ortiz. Ah, mas... né, o time tá desfalcado, né? Só que no banco a gente tinha o De La Cruz, o Matheus Gonçalves e o Chola. Cara, tá perdendo o jogo, coloca meias e atacantes, não zagueiro e lateral. Vai pra cima, já tá perdendo o jogo. Neste momento tava 2-1, cara. Poxa vida, ele vai, tira os caras e coloca... Ele tira um lateral, um zagueiro, coloca um lateral, um zagueiro. Não acontece nada, cara. Não acontece nada. É muito medroso. O Tite tem medo de vencer. Cara, que é isso, velho? Que é isso? Tomar de 4 pro Botafogo não dá pra aceitar, velho. É muita falta de vergonha na cara, viu? Eu tô possesso, cara. Possesso. E agora a gente vai pro jogo da Libertadores com uma derrota dessa nas costas, velho. Com que moral os caras chegam lá? Puxa vida, ainda uma Arrascaeta sai lesionado, cara. Que fase terrível, cara. Que é isso? Todo jogo alguém se lesiona, alguém importante. Pedro, Gabigol, agora o Arrascaeta. Já tinha sido na outra semana passada o Cebolinha e o Matias Vinha. Agora mais um Arrascaeta. Poxa vida, velho. Olha, falar a verdade. Se era pra perder de 4, por que não colocou o sub-20 então? E poupasse todo mundo? Já que não tinha interesse em vencer o jogo. Cacete, velho. Inadmissível, inaceitável, cara. Perder desse jeito, uma vergonha, um massacre desse. O Flamengo foi humilhado hoje, cara. E nós que sofremos, né? Cara, eu tô com tanta raiva que meu olho aqui, ó, ele treme sozinho. Ele fica tremendo, cara. Tô até com medo, viu, de ter algum problema, cara. Nossa. Não tem como, galera, não tem como. Desse jeito, cara. Só um milagre mesmo pra gente passar pelo Bolívar na quinta-feira. Porque o Flamengo com 2 minutos, 3 minutos toma gol, cara. A gente tomou um gol hoje com 3 minutos de jogo. Não dá, cara. Não dá. Aí empata o jogo, de repente toma outro gol. Nossa defesa falha o tempo todo. Aí aos 8 minutos do segundo tempo toma outro gol. Pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que o Rossi pegou aquele pênalti, né? Ainda bem, senão seria 5 garantido, né? E várias defesas difíceis do Rossi. Tem que elogiar o Rossi, cara. Se não fosse ele hoje, tinha sido uns 8. Tinha sido uns 7, 8. Com certeza, por causa do pênalti e 3, 4 defesaças que ele fez. Valeu, galera. É nóis. Você aí deve estar de cabeça quente também, né? Saudações. Fui.